Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente atual não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade em toda a minha vida, acho eu, mas isso está mudando, acredito que para melhor, certo? Isso em relação ao meu presente atual, sendo ele, conforme você pode ver aqui, certo? É uma quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, às 20 horas 9 minutos e alguns segundos, conforme você pode ver no relógio que está aparecendo aí na tela para você, certo? Você com certeza está assistindo isso em outro dia, em outro horário e tal, né? Mas esse foi o dia e o horário em que eu fiz a gravação desse vídeo, certo? As coisas estão mudando, como eu disse na introdução, estão mudando para melhor, acredito eu. Estou fazendo alguns cursos aí, mas não compete comentar sobre isso, pelo menos por agora. As coisas ainda estão caminhando e eu acho que comentar sobre durante o caminhar da situação, acho que vai ser um pouco contraproducente, digamos assim, certo? Tá? Então, eu vou manter isso aí meio que no ar, tá? E a gente vai é, pegar aqui para falar sobre. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, que essa parte que tá meio esquisita. Você pode ver o que eu tô fazendo na parte do lado aqui, tá? Personalizada não. Padrão do dispositivo. Nossa, parece que piorou. Buffering. Detecção automática. É. Capturar apenas o áudio. Tá ok. É isso. Vídeo anterior, muito provavelmente foi o vídeo em que eu fiz comentários a respeito de Gênesis capítulo 9, versos 3, 4 e 5, tá? Desculpa se estiver meio que travando aí o vídeo. Ih, rapaz, ficou menor agora, peraí. Aqui, é isso. Ah, aqui tá o que está aparecendo de fato na tela do meu notebook, do meu laptop. Aqui está aparecendo a câmera nativa do laptop, do notebook. E aqui em cima está aparecendo o horário atual, certo? E o que você está vendo aqui na imagem é a imagem captada do meu Black Shark 4, câmera frontal, certo? Eu tive que pegar o Black Shark 4 porque o meu Zenfone 7 simplesmente parou de funcionar. Muito, muito, muito triste com isso, muito, muito, muito infelizmente isso aconteceu. A câmera do Zenfone 7 é fenomenal, é espetacular. Não tenho nada do que reclamar da câmera dele, mas muito infelizmente aconteceu de ele simplesmente parar de funcionar, certo? Isso é muito triste mesmo, porque ele era um celular assim. Eu não vou dizer que ele era perfeito, mas ele se aproximava da perfeição, cara. Sempre será lembrado, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Eu vou pausar esse vídeo aqui enquanto eu vou fazer. Não, eu não vou pausar não. Eu vou manter ele na íntegra. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu fazer o seguinte.
Adicionar, projetar. Não, não. Ordenar, transformar. Filtragem. Modo de mesclagem. Método de mesclagem. Transição mostrar. Transição ocultar. Projetar em tela cheia fonte. Não. É outra coisa que eu quero. Configurar vídeo. Configurar crossbar. Inverter verticalmente. Eu precisava que ele invertesse horizontalmente. Ele vai ficar de ponta cabeça. Não. Eu precisava que ele ficasse invertido verticalmente. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa inversão aqui. Brilho, contraste, matriz, saturação, nitidez, gama, proporção de branco. Pô, vou deixar tudo no automático. Não dá pra deixar tudo no automático? Não dá. Vai olhando aí na tela do... Aqui no canto aqui, ó. Não dá pra deixar tudo. Compensação de pouca luz. É isso. Vídeo Proc Amp. Eu não consigo... Quero ver... Eu queria que ele tivesse invertido horizontalmente, mas vamos lá. Deixa eu... Aqui. Bom, vídeo anterior eu... Se é que tá certo, né? Eu acho que eu tava comentando alguma coisa sobre Gênesis capítulo 9, versos 3, 4, 5. Talvez eu tenha até comentado alguma coisa sobre Gênesis capítulo 6, capítulo 9, verso 6. Então vamos dar uma recapitulada. Vamos reler aqui, porque já faz bastante tempo que eu gravei aquele vídeo, né? Eu acho que foi ainda mês 6 ou mês 7. E a gente já tá no final do mês 8 já. Então, deixa eu reler aqui Gênesis capítulo 9 para tentar recapitular algumas coisas, tá? Gênesis capítulo 9, verso 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Temer-vos-ão toda besta da terra, toda ave do céu, tudo que se move, tudo que a terra produz, e todos os peixes do mar, em vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move possui vida, vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Mas a carne, com sua alma, isto é, com o seu sangue, não comereis. Por certo, requererei o vosso sangue por vós mesmos derramado, e o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também o requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Aquele que derramar sangue de homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Acredito que dos vídeos anteriores eu tenha comentado algumas coisas a respeito dessa parte, né? Eu acredito que eu tenha comentado sobre a questão da alma, isso eu tenho certeza que eu já comentei em um dos primeiros vídeos dessa série, lá atrás ainda, a alma do homem no caso do sangue, né? Por certo requererei o vosso sangue por vós mesmos derramado e o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também o requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Vídeo anterior eu provavelmente comentei que
A tradução utilizada aqui pelo Alderi Nelson Rocha, que é a versão de Nelson que eu tenho aqui, que eu não achei muito legal essa versão e que eu preferi a versão na nova tradução na linguagem de hoje, certo? Porque a versão aqui, ela traz que, por certo, capítulo 9, verso 5, Gênesis, capítulo 9, verso 5, tá? Por certo, requererei o vosso sangue por vós mesmos derramado e o sangue da vossa vida. De todo animal requererei. Então, aqui tá falando que se um animal dócil, não dócil, se uma besta fera, se um animal, aí entra a definição de animal, desde que tenha fôlego de vida, né? De todo animal o requererei. Então, a partir do momento que um animal mata um ser humano ou é, é, derrama sangue de um ser humano, mata, tira a vida de um ser humano, esse animal vai ter que prestar conta desse sangue que ele derramou dessa pessoa que ele matou, certo? Seja homem, seja mulher, seja ancião, seja criança. Se um animal tirar a vida de um ser humano, esse animal vai prestar contas da vida que ele tirou, tá? É o que diz o texto aqui, pelo menos. De todo animal o requererei, como também o requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem, requererei a alma do homem. Acredito que eu já tenha discorrido, perdão. Acredito que eu já tenha discorrido um pouco a respeito dessa parte no vídeo anterior, certo? Mas eu acho que vale a pena a gente recapitular algumas coisas. De todo animal requererei, como também eu requererei do homem mais forte. Por que o texto traz isso dessa forma? Né? Eu acredito que do homem aqui seja em relação a ser humano. Então aqui envolve homem, envolve mulher também, certo? Mas aí é aqui que entra a seguinte questão: por que que fala aqui nessa tradução a respeito do homem mais forte? Eu acredito que ele fale a respeito aqui do homem mais forte, tentando trazer a seguinte reflexão. Ele supõe que as pessoas estariam juntas e que, por estarem juntas, o mais forte protegeria o mais fraco, certo? Então, a gente tem aqui que se existem muitos homens e dentro desse grupo de homens existe uma ou duas mulheres. Estou fazendo uma suposição aqui, tá? Uma Gedanken apenas. Digamos que tem ali uns 13 homens e duas mulheres num grupo, tá? Nesse grupo, 13 homens são mais fracos, fisicamente falando, e as duas mulheres são mais fortes, fisicamente falando. De modo que essas duas mulheres poderiam até se tornarem fisiculturistas, caso fosse caso lhes fosse apresentado a possibilidade, caso fosse apresentada a possibilidade para elas, e se elas topassem, elas poderiam até talvez se tornarem fisiculturistas, de tão fortes que elas são. Então, tipo, 130, 150 quilos de peso, 200 quilos de peso para essas mulheres do exemplo da Gedanken, cara, fichinha, elas levantam, tipo, fazendo um certo esforço, mas, tipo, levantam assim com uma naturalidade um pouco maior do que a naturalidade com que os homens talvez levantariam. Né? Aqueles homens levantariam 70, 80 quilos com muito custo, e as mulheres levantando ali 180, 200 quilos sem tanto esforço assim, certo? Caso alguma coisa ruim acontecesse com esses homens,
tipo de um outro cara meio loucão da cabeça chegasse nesse grupo, começasse a descer o cacete nos homens, começasse a descer a linha nos homens, começasse a agredir ali os homens, talvez verbalmente, talvez fisicamente. Essas mulheres, por serem mais fortes que os homens, deveriam necessariamente proteger os homens, certo? De igual modo, se estiverem ali dois ou três homens que sejam mais fortes e, sei lá, umas 13, 14 mulheres que fossem um pouco mais frágeis, um pouco mais fracas, dessa mesma forma, esses homens devem proteger essas mulheres, certo? Então, estou colocando aqui meio que um peso de igualdade, tanto dos homens para com as mulheres, igualmente também das mulheres para com os homens, certo? Então, tipo, ah, você é mulher, então você tem que ficar na tua aí, eu que sou homem, eu vou lá resolver. Cara, se você for muito fraco, cara, você vai sair de lá apanhando dos caras. Então, se a mulher for mais forte nesse caso, deixa que a mulher cuida da situação, certo? É claro, existem casos e casos. Não quero generalizar isso aqui, tá? Mas existem casos em que a mulher vai ser mais forte que o homem, então a mulher vai cuidar da situação muito melhor do que o homem cuidaria. De igual modo, existem casos em que o homem é mais forte que a mulher, então o homem vai cuidar da situação muito melhor do que a mulher cuidaria, certo? Vamos falar um pouco de inteligência também, que eu acho que cabe dentro do texto aqui. Se existe uma situação que o homem é ignorante na questão ali, e a mulher pode resolver essa situação de uma forma muito mais agilizada, de uma forma muito melhor, muito mais capacitada para resolver aquela situação, eu acredito que é dever da mulher resolver aquela situação da melhor forma possível, porque ela tem uma capacitação um pouco melhor do que o homem naquela questão em específico, certo? Então, quando o texto, talvez você tenha uma tradução diferente em mãos, tá? Talvez na tua tradução esteja escrito de uma forma diferente. Mas o texto que eu tenho em mãos aqui, de acordo com a versão de Nelson, fala dessa forma, tá? Como também eu requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem, requererei a alma do homem. Da pessoa mais forte, no caso da pessoa mais forte, do homem mais forte, no caso aqui da pessoa mais forte. Às vezes eu sou meio redundante assim, mas é que eu quero deixar bem evidente a questão que eu quero trazer, tá? Da pessoa mais forte, então, entra nessa questão tipo de força, de inteligência, né? Tipo, uh, daí a gente continua assim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Por que a questão de inteligência entra aqui, sendo que ela está falando de vida ou de morte, de uma pessoa que tira a vida de outra? Porque, digamos que exista ali um animal que está oferecendo perigo imediato a um grupo de pessoas e os caras estão tão apavorados que eles não se tocam, que tem um galho de árvore que pode ser trazido e colocado entre eles e o animal e vai trazer uma certa proteção para o grupo. E a mulher já se liga: opa, tem esse galho aqui, eu posso usar esse galho para defender o grupo ao qual eu faço parte. Uh, então é essa questão de inteligência que entra nesse texto aqui, tá? Talvez não seja força física, talvez seja mais força intelectual nesse caso, certo? Mas é forte do mesmo jeito, tá? Só para deixar claro aqui. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem, como eu disse no vídeo anterior. Aqui eu acredito que a tradução tenha sido usada, tenha sido não errônea, mas existem possibilidades melhores de tradução aqui nesse caso, certo? Inclusive, revendo uma parte do vídeo ali,
eu vi que eu peguei 3 tipos de Bíblias diferentes, 4 contando com a versão de Nelson, certo? 2 trazem uma tradução que eu prefiro, em detrimento das outras 2 versões, certo? Uh, Talvez em detrimento de, aqui tenha sido um termo um pouco pesado a ser usado, mas entenda que eu não estou falando isso de forma pejorativa. Estou falando isso de forma substanciosa, de forma substancial, enfim. Não estou querendo trazer um cunho ultra negativo ou um cunho muito radicalista, digamos assim, para as versões que trazem da forma como a versão de Nelson traz, tá? Mas eu lembro que eu comentei alguma coisa a respeito do seguinte. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. De forma que, eu vou deixar um pouco assim, tá? De forma que, a questão aqui é que não é do homem, mas da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. A questão aqui é de cada ser humano, certo? Das mãos de cada ser humano requererei a alma do ser humano. Enfim, tá? Eu acredito que isso eu já tenha discorrido um pouco num dos vídeos anteriores, certo? Então aqui a gente vai para Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aquele que derramar sangue de ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem, certo? Então, de volta, ser humano aqui refere-se tanto a homem como a mulher, tá? Deixa eu testar fazer um negócio aqui. E aqui, propriedades de áudio avançadas, mix auxiliar, monitorar e enviar áudio. Aqui, tá. Eu vou tentar me adaptar a ouvir dessa forma, que é muito, muito estranha, mas deixa assim. Vamos lá. Dessa forma eu consigo ouvir o que vocês ouvem, mas é muito estranho. Não porque eu não gosto da minha voz. Tem pessoas que não gostam da própria voz, né? Mas é que eu ouço com um certo delay aqui. Quando eu falo. Olha, é muito. É assim, é até difícil de explicar verbalmente o que acontece aqui. Mas eu falo e cerca de meio segundo, 1 segundo depois, eu reouço o que eu falei. Saca? Então é muito estranho isso. Mas enfim. O que eu estava falando era em relação a Gênesis capítulo 9, verso 6. Deixa eu deixar um pouquinho mais aqui. Oi. Aqui. Aquele que derramar sangue de ser humano, pelo ser humano, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então aqui se eu for explicar essa parte, eu vou cair em redundância, tá? Mas na epígrafe, lembrei a palavra. Na epígrafe dessa Bíblia, em relação. Eu vou ter que desativar esse negócio, cara. Uma outra coisa que eu notei é que eu queria um pouquinho de mais. Eu queria um pouquinho mais de agudo. Pra deixar a melhor um pouco. Propriedades. Não monitorar. Aqui. Aí. Tá. Eu acredito que vocês ainda estejam ouvindo. Deixa eu ver se consigo. Propriedades, filtros. Filtros de áudio. Tá em branco. Não tem filtro nenhum. Ah, tá. Deixa eu ver.
Compressor, compressor para cima, equalizador de 3 bandas, expansor, filtro de ruído, ganho, inverter polaridade, limitador, plugin, redução de ruídos. Equalizador de 3 bandas. Por favor, especifique o nome do filtro. Ok, vou deixar assim mesmo. Ah. E agora, alto, médio e baixo. Deve ser agudo, médio e grave, talvez? Se eu fizer assim? Ah, pera aí que eu vou ter que... Eu vou ter que ouvir. Então vou ter que ativar aqui de volta. Desculpa eu tá mexendo nessas partes agora, tá? Mas... Assim. Opa, parece que melhorou. E agora? Onde é que tá? Filtros. Acho que é aqui. Tá melhor. Vou tirar um pouco do grave. Aqui. 9.30. 10. Arredonda para 10. 70, 80, 90. 10. 10, 0, menos 10. É isso. Oi. Aleluia. Glória a Deus. Tá melhor. Agora dá até pra... Não, não dá. É exagero. Tá, vamos lá. Deixa eu desativar aqui. É como se eu estivesse pensando em falar e depois falando, só que falando e refalando e refalando. É muito louco. Não monitorar. Aí, aqui, beleza. Tá, vamos lá. Capítulo 9, verso 10. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e dominai-a. E disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, com as aves, com o gado e com todo o animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com toda a besta da terra. Deus já tinha feito uma aliança com o ser humano e refez a aliança que o ser humano quebrou, certo? Aqui eu acho que dá pra gente voltar naquela questão do livre-arbítrio, né, que eu já comentei em vídeos anteriores. O que eu penso a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito que Deus nos deu de escolhê-lo, de escolher a Ele, certo? E não o direito de escolher a qualquer coisa, inclusive a Ele, certo? E aqui eu faço uma recapitulação daquilo que eu disse, ou talvez eu tenha falado com outras palavras, mas a questão é a seguinte: Deus é tão supremo em essência e em existência, e o ser humano é tão insignificante que Deus poderia a qualquer momento ter tirado o direito do homem de buscá-lo, certo? Feito o ser humano e falado: ó, você é insignificante demais, eu não quero nada com você. E ter feito um outro tipo de ser, uma outra criatura, que fosse talvez um pouco melhor que o ser humano, certo? Mas a última vez que ele fez isso também não deu boa, né? A gente vê a queda de Satanás e do Luzeiro, enfim, né? Então, tô pensando aqui agora. Bom, mas enfim, por que que o ser humano tem direito à reconciliação e o inimigo não? Por que que o ser humano tem direito à reconciliação e Satanás não? Porque Satanás foi criado de forma que ele não pode morrer, certo? A única morte que está disponível para ele é a segunda morte, que é o ser lançado diretamente no lago de fogo que arde com enxofre, que é o inferno, certo? É por isso, porque Satanás foi criado de forma imortal,
que ele não tem direito à redenção, certo? E o ser humano foi criado de forma amortal, e é por isso que o ser humano tem direito à redenção, vamos dizer assim, né? Cara, a ciência de cores desse negócio tá muito maluco. Eu tô praticamente preto e branco pra... Eu vou... Aqui. Aí tem uma tela aqui e uma tela aqui. É isso. Eu tô começando a entender como é que vai funcionar esse negócio aqui. Tá, vamos lá. É por isso que a gente tem. É esse o motivo, no caso, de a gente ter um Satanás que é irreconciliável em relação a Deus, né? E Deus poderia ter falado, tipo, da mesma forma que ele falou para Satanás, ele podia ter falado para o ser humano: cara, você é muito inútil, você é muito insignificante. Eu não tenho nem motivo de deixar você se aproximar de mim. Então fica aí com a tua irrelevância, com a tua insignificância, e eu fico aqui com uma outra criação que eu vou criar depois. E é isso, sabe? E Deus é Deus, ele podia fazer isso, mas não. Ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. Ele deu o direito de o ser humano escolher a ele, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo tão transcendental como ele é, certo? É isso que eu acredito que seja o livre-arbítrio de fato. O direito que nós temos de escolhermos a Deus, em detrimento de todas as outras coisas, certo? Então, de volta, eu não acredito que o livre-arbítrio seja o direito de livre escolha entre todas as coisas. Não. Livre-arbítrio é o direito que nós temos de escolhermos a Deus, certo? Isso que eu acredito que seja o livre-arbítrio original, o livre-arbítrio verdadeiro, certo? E aqui Deus está reestabelecendo a aliança que ele tinha feito com o ser humano, certo? E de fato, reestabelecendo dessa forma o livre-arbítrio novamente, o direito de escolher a Deus novamente, certo? Deixa eu tentar trazer isso aqui para cá. Aqui. Aqui. Tentar ficar mais assim. Ah, aqui. Deixa só eu confirmar uma outra coisa. Isso eu sempre conferia no Zenfone, né? Tá, beleza. Então eu acredito que essa parte aqui seja Deus reafirmando o que ele já tinha permitido anteriormente, estava reafirmando novamente, certo? A gente vê aqui Deus falando: eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, né? Então, desculpa a moto, tá? Eu não sei se o microfone captou. Eu não sei se o microfone captou esse som, mas enfim. Então, e com toda criatura vivente que está convosco, com as aves, com o gado, com todo réptil e com todo animal da terra. Sim, com toda besta da terra. Estabelecerei o meu pacto contigo,
não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra, certo? Então aqui, eu não quero ser muito prolixo, porque eu percebo que eu sou um pouco redundante quando eu tento dar meu parecer, né? Tento fazer uma explicação, ou sei lá, tecer um comentário, mais propriamente dito. Eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós. Não tem muito o que acrescentar aqui, tá? E com toda a criatura vivente que está convosco, com as aves, com o gado, com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com toda a besta da terra. Então aqui, Deus está estabelecendo o pacto, e isso significa que Deus deu livre-arbítrio para os animais também? Hum, Bom, eu poderia até falar que sim, certo? Eu poderia até falar que Deus também deu o livre-arbítrio para os animais, mas aí implicaria que os animais teriam uma capacidade maior do que o que eles realmente têm de abstração, certo? E, bom, alguns animais são até, talvez, não superiores, mas se igualam em relação à inteligência com o ser humano, né? A gente tem que os golfinhos são, são assim, inteligentíssimos. A gente tem que os elefantes guardam os locais onde há água. Eles têm um olfato muito bom. Poxa, com uma tromba daquela também, né? Mas enfim. E eles têm uma captação de ruídos também muito, muito boa. Então, tipo, se há uma queda d'água a sei lá quantos quilômetros de distância, eles conseguem ouvir. Eles conseguem sentir o cheiro da água também, enfim. Mas eu acredito que a questão aqui é que Deus tenha estabelecido o pacto dele com toda a criação, certo? E que de fato hum, a terra não seria destruída com água novamente. E essa foi a promessa que ele fez ao estabelecer esse novo pacto, certo? Uh, mas isso não significa que a terra não vai ser destruída mais algumas vezes. Certo? A gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente vê a destruição parcial do Egito, a gente vê a destruição quase que completa de Jerusalém, a gente vê a destruição do Império Romano, a gente vê que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? A destruição de Jerusalém, tem uma parte na palavra que diz que Manassés foi um rei tão cruel que rios de sangue corriam pelas ruas da cidade de Jerusalém. Eu não vou conseguir achar aqui bem rapidinho, talvez. Eu até poderia dar uma pausa, mas deixa eu ver se consigo achar aqui logo de cara sobre o texto de do rei Menaché. Do rei Menaché. Cadê Josafá? O reinado de Jotão, relatório de Josafá, o reinado de Acasias, ou Ocosias, o nono rei, ou rainha, nesse caso, Atalia, os guardas voluntários do rei, a morte de Atalia, reinado de Joás, o pacto entre Deus e o povo por meio de Joiada, a arca das ofertas para a reconstrução, a morte do sacerdote que reinou, a corrupção de Joás, o juízo de Deus contra Joás, Amazias, opa, tô perto, a vitória de Amazias, Uzias, o mesmo Azarias, Jotão, Acás, Obed, o profeta, Ezequias, não, tô longe.
O rei da Síria ataca Jerusalém. Manassés. Segundo Crônicas 33, verso 1. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, fazendo conforme as abominações das nações vizinhas que o Senhor Jeová lançara diante dos filhos de Israel. Porque reconstruiu os altares que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou os altares aos Balaíns, fabricou astarotes e adorou a todas as constelações do céu e as serviu. Edificou altares no átrio da casa do Senhor Jeová, acerca da qual o Senhor Jeová dissera: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. Edificou altares a todas as constelações dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor Jeová. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Praticou a adivinhação, a magia e a feitiçaria, e se fez acompanhar de adivinhos e encantadores, e fez muito mal aos olhos do Senhor Jeová para o provocar a ira, e pôs a imagem esculpida de um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nunca mais permitirei que os filhos de Israel tirem o seu pé da terra que destinei a seus pais, desde que observem tudo o que eu lhes ordenei que fizessem conforme toda a lei, estatutos e preceitos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém se desviassem do caminho, de maneira que se comportaram pior do que as demais nações que o Senhor Jeová tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E o Senhor Jeová falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvidos. Quero ver. Suplicou seus ouvidos lamentos. Depois disso, retirou da casa do Senhor seus ídolos, reparou o altar. Contudo, o povo continuou sacrificando os lugares. E quanto aos restantes, então tá em Reis. Eu acho que tá no livro dos Reis, então. A parte que fala sobre a questão do sangue correr como rios. Josias. Joaquim é levado cativo para a Babilônia. Não, então está para trás. As reformas de Josias, a profecia Hulda, a morte de Ezequias. 16º rei. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 1 em diante. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Refzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme as abominações das nações que o Senhor Jeová expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, de modo que tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e erigiu altares a Baal, e fez um bosque semelhante ao que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrava diante de todo o exército dos céus e o servia. Edificou altares na casa do Senhor Jeová, a respeito da qual o Senhor Jeová falara em Jerusalém. Ainda tá. Ixi, tá. Enfim. Deixa eu tentar trazer mais para cá. Aqui. Em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor Jeová, e ainda lançou o seu filho ao fogo, adivinhava mediante o mover das nuvens, era agoureiro e contratou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová para provocar a sua ira. Também estabeleceu uma imagem de Aserá, uma imagem de escultura proveniente do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor Jeová dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre
todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os filhos de Israel peregrinem fora dessa terra que dei a seus pais, se tão somente tenham o cuidado de fazer conforme tudo o que lhes ordenei, e conforme a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, eles não ouviram, porque Manassés os fez errar de tal maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor Jeová tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor Jeová falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, superando tudo quanto os amorreus tinham feito, os quais foram antes deles, também induziu a Judá ao pecado com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel: eis que farei um mal sobre Jerusalém e Judá, e que qualquer que ouvir sentirá retinir ambos os ouvidos. E aplicarei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa o prato e o vira para baixo, e lançarei o restante da minha herança, e entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos e servirão de presa e despojo para todos os seus adversários, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, de modo que encheu Jerusalém de um extremo ao outro, além do seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. Quanto aos demais feitos de Manassés e a tudo quanto fez e ao pecado que praticou, porventura não está escrito, não está registrado no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a gente vê que o ser humano é mau. Desde a nascença, né? A gente vê que Menaché começou a reinar com 12 anos de idade. Então, a gente vê que depois ali surgiu o rei Amon, depois Jeconias, depois Acasias ou Ocosias, e a gente vê que Deus mandou que um povo estranho, vamos dizer assim, viesse e subjugasse ao povo de Judá e de Israel como um todo, né? Então, a gente vê que não foi de graça a vinda de Nabucodonosor. Foi por causa dos pecados que eles tinham cometido. E a gente vê que a terra foi praticamente toda destruída. Tanto que eles tiveram que reconstruir os muros e que o templo em Jerusalém foi destruído e teve que ser reedificado de volta depois. E, poxa, depois que Jesus faleceu, né, ele ressuscitou dentre os mortos, é claro, e continua vivo até hoje, diga-se de passagem, mas a gente vê que depois da morte e da ressurreição de Cristo, Jerusalém foi destruída novamente, e depois Jerusalém deixou de ser povo, e Deus levantou certos homens que destruíram Jerusalém pela sei lá, enésima vez, e depois Jerusalém foi reconstruída, e daí teve a história da
que culminou em toda a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu não vou citar nem nomes, nem partidos, nem nada disso, mas vocês conhecem a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, e vocês sabem o que aconteceu ao povo judeu, né? E o povo judeu foi novamente quase todo destruído. E aí em 1940 e alguma coisa, 1942 mesmo, 1943, eu não lembro qual foi a data, tá? Deixa eu ver se consigo achar aqui, já que eu tô com o laptop logo aqui, eu vou... Cadê? Aqui. Vocês vão poder acompanhar comigo aqui o que eu vou procurar. Eu espero que não caia essa gravação enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Eu sei que se tivesse transmitindo ao vivo não cairia, mas como eu tô gravando direto no computador aqui, eu não sei quanto de memória que ele ainda tem. Mas enfim, é, construção da cidade, como é que eu pesquiso? É, quando Israel voltou a ser nação. Há 70 anos, Reuters. Foi pelo rádio que o mundo soube que se iniciava uma nova etapa da história quando o brasileiro Oswaldo Aranha, presidente daquela Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, História de Israel. O Estado de Israel, o moderno Estado de Israel, tem as suas histórias religiosas na terra, tem suas histórias religiosas na terra de Israel, Eretz Israel, um conceito central para o judaísmo desde os tempos antigos e no coração dos antigos reinos de Israel e Judá. Após o nascimento do sionismo político em 1897 e da Declaração de Balfour, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato britânico da Palestina após a Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, em 1848. 1848. Como foi a fundação? Ela foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948. A criação do Estado de Israel se baseou numa resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas. Tá? Então, a gente vê que Israel foi destruída várias vezes e foi reconstruída várias vezes. Então, a gente tem que, por mais que a destruição da terra não aconteceu por água, ela aconteceu por diversos outros fatores, né? Então, de fato, por água, a terra não foi mais destruída, certo? É claro que até hoje existem enchentes, existem cheias, acontece maremotos e tufões e coisas assim, e a partir disso acontece muito estrago por conta da água, né? Enchentes, enfim. Mas a Terra toda não foi submersa novamente desde a última vez. E, de acordo com a promessa, ela não será totalmente cheia de água novamente, certo? Uh, então, finalizando ali Gênesis capítulo 9, verso 11, estabelecerei o meu pacto contigo. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, certo? Porque ele já está bem grande. Eu vou tentar colocar ele na íntegra, certo?
Então, próximo vídeo a gente vai pegar Gênesis capítulo 9 do verso 12 em diante, ok? Isso é tudo por enquanto. Deixem nos comentários o que vocês quiserem saber, é bastante importante que vocês comentem, certo? E isso é tudo por enquanto. Até a próxima. Falou!